Fala galera, vamos começar mais uma aula da nossa disciplina Redes dos Computadores. Na aula de hoje vamos falar sobre modelos de referência e o modelo OSI. Bom, o que é um modelo de referência? O modelo de referência é um guia que é utilizado para orientar como as comunicações vão ocorrer. Qual que é a vantagem de utilizar um modelo de referência? O modelo de referência vai garantir a interoperabilidade dos sistemas, entre as tecnologias. Então isso quer dizer que eu posso ter diferentes fabricantes fazendo diferentes equipamentos e esses equipamentos vão interagir entre si. Tá? O modelo de referência ele vai reduzir a complexidade. Então quando você segue um modelo de referência, fica mais fácil de você desenvolver as tecnologias. Vai padronizar as interfaces, então a gente vai ter componentes de redes padronizados que vai permitir um suporte e um desenvolvimento eficiente. Vai facilitar a engenharia modular, vai possibilitar a comunicação entre diferentes tipos de equipamentos e software. Acelera a evolução e o desenvolvimento, então você vai conseguir evoluir melhor o software e o hardware e vai simplificar o ensino e aprendizagem. Então a gente consegue explicar melhor como que funciona as tecnologias. O modelo OSI ele é um modelo de referência. No decorrer das décadas, a quantidade de equipamentos elas foram aumentando, e aí com isso veio alguns problemas. Tinha fabricantes que desenvolviam hardware, desenvolvia software que só servia para aquele equipamento. Então os fabricantes eles iam lá e desenvolviam uma placa de rede que só funcionava com o software X. E aí começou a ter problemas, os usuários começaram a utilizar redes e aí redes que não se comunicavam. Então esse era um grande problema. Para resolver esse problema, a ISO ela criou um modelo de rede que foi chamado de modelo OSI, que foi desenvolvido na década de 70 e começou a ser utilizado em 1984. E esse modelo ele começou a tratar desse problema. Então ele desenvolveu regras para que as empresas, no momento em que fossem desenvolver um software, desenvolver um hardware para a rede, elas deveriam seguir esse modelo. Tá? Ele foi um modelo desenvolvido por camadas. Então, o que a ISO entendeu? Ela entendeu que era mais fácil tratar parte do problema de cada vez do que o problema todo. Então ela dividiu as redes de computadores, os softwares, a grande área que é redes de computadores em camadas. E cada camada ela trata de um assunto específico. Então o modelo OSI ele foi dividido em 7 camadas. Para quê? Para facilitar a comunicação entre um equipamento e outro e para facilitar o desenvolvimento do software, do hardware. Então a gente vai ter aí 7 camadas. De cima para baixo, a gente começa pela camada de aplicação, camada de apresentação, a camada de sessão, a camada de transporte, a camada de rede, a camada de link de dados, também chamada de camada de enlace, e a camada física. Vamos lá. A camada física. A camada física ela é uma camada que trata exclusivamente dos cabos, da tecnologia que vai ser responsável pelo transporte da energia, do que for utilizado para fazer essa comunicação. Então, se for um cabo elétrico, então ela vai tratar aí de como esse cabo vai ser fabricado,
qual tecnologia que pode ser utilizada, né? Se ele vai ser half duplex, se vai ser full duplex, vai ser simplex, né? Então, qual tecnologia que pode ser utilizada? Então, a camada física ela vai tratar disso, né? Se for uma fibra ótica, qual tipo de fibra ela pode utilizar? Multimodo, monomodo, né? Então, isso tudo é tratado aí na camada física. Então, ela é responsável por essa parte, né? A camada de enlace de dados já é uma camada um pouco superior. Aí já começa a tratar mais da parte de software, né? É como que esses dados vão trafegar de maneira confiável na rede, né? E aí a gente tem nessa camada o papel do switch, né? A gente tem o switch que faz com que esses dados eles possam ser entregues a uma máquina específica, né? A gente já falou um pouco do switch nas nossas aulas anteriores. Então, enquanto a camada física trata os dados brutos, a camada de enlace ela já consegue tratar melhor esses dados que ela recebeu. Na camada seguinte, que a gente chama de camada 3, é a nossa camada de rede, né? A gente vai ver mais detalhes mais para frente, mas é onde que trabalha o nosso roteador, né? Onde que a gente tem o IP, né? É na camada de rede que a gente tem o protocolo IP, que é um dos protocolos mais importantes que a gente tem aí na área de redes, né? E aí essa camada ela é responsável por traçar rotas, né? Como que um pacote ele vai sair da origem e vai chegar no destino. Essa rota é responsabilidade da camada de rede. Logo depois, uma camada superior, a gente tem a camada de transporte, que é a camada responsável por realizar o transporte da origem ao destino. Então, como que esse transporte vai ser feito? Confiável? Não confiável? Isso tudo a gente vai ver na camada de transporte. A gente tem uma camada de seção, né? Essa camada de seção ela verifica a seção do usuário, né? Eu geralmente quando eu vou lá no site, por exemplo, realizo o login, né? Faço o login e senha, utilizo a página e tal e fecho, né? Imediatamente depois eu abrir novamente o navegador, eu já entro automaticamente, né? Por quê? Porque a sessão não foi finalizada. Então, quem controla essa característica é a camada de sessão. Então, ela vai verificar se você fez o login de forma correta, né? Se a sessão foi estabelecida, entre outras coisas. A camada de apresentação. Essa camada de apresentação ela vai receber todos esses dados que as camadas inferiores repassou e ela vai formatar esses dados para ser apresentado ao usuário de uma forma que ele possa entender, né? Então essa camada de apresentação ela faz um tratamento dos dados. E por fim chega a camada de aplicação, que é a camada que é responsável por fazer a interação entre o usuário final e o computador. Então, o usuário final ele vai atuar na camada de aplicação. Essa camada vai receber todos esses dados das camadas inferiores e vai tratar esses dados e mostrar para o usuário, né? Então, ele vai interagir com o usuário. E é nessa camada de aplicação que a gente tem a maioria dos softwares trabalhando, né? Então, a gente tem várias aplicações que trabalham nessa camada, que são desenvolvidas para essas camadas, onde faz a interação aí das pessoas com o computador. Eu apresentei para vocês aqui uma tabela onde faz um resumo de cada camada, o que cada camada faz, né, qual que é a função de cada camada. Então a gente tem aqui a camada de aplicação, funções especializadas, a camada de apresentação, formatação de dados, a camada de sessão, negociação e estabelecimento de conexão entre os nós, entre as redes, né? Transporte, regras para entrega de dados, como que esses dados vão ser entregues. A camada de rede, como que vai ser feito o roteamento, né, desses dados, como que essa rede vai sair do ponto A e chegar, que esses dados vão sair do ponto A e chegar no ponto B.
a camada de enlace, detecção e correção de erros, né? Então ele vai pegar esses dados brutos e vai verificar se tem algum erro. E a camada física vai fazer a transferência dos bits utilizando algum meio, que é chamado de canal. Que aí pode ser o cabo metálico, pode ser a fibra ótica, né? Pode ser a rede sem fio, wireless. Então pode ser vários tipos de camada aí. Vários tipos. Aí pode ser vários tipos de meios a serem utilizados. Bom, era isso a aula de hoje. Muito obrigado, espero vocês para a próxima aula.